Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e hoje a gente volta a falar sobre IPTV, TV Box e sobre uma nova guerra que vem se desencadeando nos últimos anos entre os Estados Unidos e a China. Quando a gente fala de TV Box e IPTV e a gente tenta remeter a algum país, nos vem à cabeça a China, principalmente pela grande quantidade de TV Box e equipamentos de áudio e vídeo que são produzidos por lá. E os Estados Unidos está de olho e está tentando, de alguma forma, banir e barrar as TV Box que estão sendo produzidas na China. A gente vai falar muito sobre esse assunto nesse vídeo e é importante o seu comentário. Então, a caixa de comentários está aberta aqui embaixo para você poder deixar a sua opinião nessa longa discussão que a gente vem tendo sobre IPTV, sobre TV Box, sobre a Anatel aqui no canal. Lembrando, mantendo sempre o respeito e a cordialidade nos comentários. Para a gente começar a entender o que aconteceu entre os Estados Unidos e a China e o que vem acontecendo nesses últimos anos. Desde os Jogos Olímpicos, há 2 anos, um aparelho, um dispositivo, chamou a atenção das autoridades dos Estados Unidos. Ele se chama U-Box, ele é produzido pela Unblock Tech, que é uma empresa chinesa, e ele é uma Box TV Android. Ele tem uma variação da Android TV e ele transmite canais, séries, filmes através de aplicativos em uma TV Box como você conhece, a MXQ aqui no Brasil. Só que chamou a atenção dos Estados Unidos que até autoridades e celebridades chinesas, principalmente de Taiwan, haviam usado e haviam feito propaganda dessa TV Box, da U-Box, lá na China. O que chamou muito a atenção dos Estados Unidos, que enviou seguidos documentos para o país para que houvesse um banimento do dispositivo lá na China. A gente sabe que a China é a principal exportadora desse tipo de produto, desse tipo de equipamento. A maioria dos equipamentos de áudio e vídeo que nós temos na nossa casa, não precisa ser necessariamente as TV Box, são fabricadas na China, então a China tem muito a perder e os fabricantes e os vendedores chineses têm muito a perder caso haja esse banimento, caso haja esse barramento da exportação desses produtos para outros países, E os Estados Unidos entram muito na jogada, porque a maioria das séries, filmes, dos programas são feitos nos Estados Unidos. Grupos de Hollywood, por exemplo, se mostram muito preocupados com a crescente da pirataria. Para vocês terem uma ideia, apenas na China 30% da população se utiliza de TV Box, especificamente de TV Box, fora aplicativos para Smart TV, celular, Android e o próprio computador, mas 30% utilizam TV Box para poder assistir filmes, séries e outros conteúdos audiovisuais. Então, além de ser um grande exportador, a China também é um grande consumidor de TV Box com a pirataria. O que os Estados Unidos fez, o órgão dos Estados Unidos que responde pela Ancine e pela Anatel, para a gente poder fazer uma comparação aqui com o Brasil? Ela enviou documentos à China pedindo para que houvesse o banimento, como a gente falou anteriormente. O que a China fez a princípio, o que deixou muito satisfeito os Estados Unidos? A China, a princípio, exigiu que a Unblock Tech, que é a fabricante da TV Box mais famosa, que é a U-Box lá no país, não disponibilizasse os aplicativos de TV, séries e filmes pré-instalados e que vendesse a TV Box como uma unidade de TV Box normal, com o sistema Android. E aí o consumidor é que baixaria os seus apps diretamente na sua casa. Então, lá na China, especificamente em Taiwan, com a lei lá em Taiwan, foi feito essa solução, digamos, paliativa. Só que o que acontece? Essa TV Box continua sendo exportada e em outros países e também no continente americano, ela tem os aplicativos pré-instalados, que são os aplicativos de TVs, filmes e séries, o que acaba não adiantando nada na luta contra a pirataria.
Eu vou ler alguns trechos aqui da notícia que a gente usou como base do Torrent Freak, que é um site que é muito conhecido por divulgar esse tipo de assunto e esse tipo de notícia, para vocês terem uma ideia de como está acontecendo essa guerra interna entre os dois países na luta contra a pirataria. É um extenso documento e eu vou ler algumas partes para você. Esse trecho que eu vou ler é de um grupo de Hollywood, então um grupo de produtoras e de conciliadoras de conteúdo que mandou especificamente para a unidade de regulação americana. E aí sim essa unidade enviou à China. Vamos lá. A China é a principal fonte na fabricação e exportação de dispositivos que permitem a instalação de aplicativos infratores de terceiros. Essa prática comercial ilegal permite que consumidores acessem a conteúdo pirata. Muitos dos serviços ilegais de IPTV enviados para o mundo inteiro estão pré-instalados em dispositivos que vêm da China. Por causa do entendimento de alguns juízes ao princípio do servidor, entre aspas, os detentores de direitos ficaram sem um remédio, ou seja, uma solução, ou, na melhor das hipóteses, com um remédio incerto. O que é o princípio do servidor? E eu vou ler para vocês agora. O princípio do servidor, que foi descrito pelo grupo, diz que a infração só existe quando o conteúdo pirata está hospedado em um servidor físico sob controle do operador do aplicativo. Em outras palavras, as autoridades chinesas só estão preocupadas quando um crime dessa natureza ocorrer dentro do seu território. Então, o que acontece? A China meio que deixou de lado o que os Estados Unidos propôs e o que os Estados Unidos pediu a ela, porque em relação à lei local e o princípio do servidor, como nós lemos agora no conteúdo desta notícia, no conteúdo do documento, o princípio do servidor isenta o país, isenta a China deste crime e isenta também a U-Box. Por quê? A U-Box ela fabrica a TV Box. Os aplicativos que vão ser instalados nela, seja pré-instalados ou seja instalados pelo cliente final que receber o produto, não estão sendo hospedados no país, de fato. E até a China não vai ter controle dessa hospedagem. Pense você que você compra um equipamento como um receptor de TV via satélite. Nesse caso, quem fabrica é a Elsys, esse que eu estou aqui na mão para a gente usar como um exemplo bem simples. Eu, consumidor final, eu posso instalar aplicativos, se for permitido pela Elsys, aqui neste receptor, neste equipamento. A Elsys e o país onde foi fabricado este dispositivo não tem como controlar o que eu instalo nele. Não há uma jurisdição e uma jurisprudência que diga que o país ou que a marca é responsável pelo que o cliente final instale. Ainda por cima, de onde esse conteúdo vem, onde as informações e dados do aplicativo estão vindo. Então a China, ela não tem como fazer esse controle se ela não sabe qual a origem do aplicativo ou ainda qual a origem dos dados e informações que estão sendo repassadas através do aplicativo. Esse é o princípio do servidor, o que vem defendendo essas empresas que fabricam esse tipo de equipamento. Perfeito? Então há uma guerra formada entre os Estados Unidos, que é o principal país hoje também na luta contra a pirataria, principalmente por os grupos de Hollywood e de grandes empresas que fazem as produções de séries e filmes estarem alocadas no país, e a China, que é hoje a principal exportadora para o mundo todo, principalmente dos equipamentos TV Box. Perfeito? Eu vou ler mais uma partezinha dessa notícia que a gente pegou também do Torrent Freak e do Tecnoblog, que traduziu a notícia. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que fala também sobre outras coisas. Há alguns anos, o representante comercial dos Estados Unidos, agência que trata do comércio externo norte-americano, que na sigla fica o STR, descreveu a situação da pirataria em Taiwan, na China, como desenfreada. O órgão, no entanto, chegou a aplaudir as emendas à lei local de direitos autorais que criminalizavam os serviços de transmissão ilegais, bem como a importação e fabricação de dispositivos que contribuíssem para o crescimento da pirataria. Como a gente falou anteriormente, Taiwan, na China, chegou a fazer uma lei local, chegou a aplicar uma lei local onde havia esse barramento e essa criminalização aos serviços de transmissão ilegais que estavam hospedados no
país. Aí que você viu a diferença quando a gente fala do princípio de servidor. Em serviços que estavam hospedados no país, houve uma situação em que a própria China, no caso Taiwan, como a gente leu na notícia, aplicou uma lei local, que foi muito aplaudido pelos órgãos americanos que haviam pedido que isso fosse feito. Mas agora, quando a TV Box sai do país, quando um aplicativo de terceiros é instalado fora do território chinês, ou ainda quando o conteúdo é hospedado fora do território chinês, não há o que a China possa fazer, e aí que a gente complementa a notícia com o que a gente falou anteriormente do princípio do servidor. Essa guerra, que parece ser infinita, a gente já falou isso no vídeo, vai ainda muito longe. E a China parece, nesse caso do IPTV, ser, entre aspas, e sem querer, uma aliada ainda na propagação desse tipo de serviço. E aí, o que você achou dessa notícia? Qual o seu comentário? Qual a sua opinião? Você já conhecia a Allbox da Unblock.tech que a gente falou aqui, que é a TV Box mais famosa da China? Deixa aqui nos comentários. Não te esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Até a próxima, um grande abraço, valeu!